A paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Olha o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 31 e 36. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do Messias chamado Cristo Jesus esteja com vocês e comigo por toda nossa vida aqui na terra. Que o Espírito Santo de Deus ele venha nos conduzir pelas verdades da Bíblia Sagrada. Que muitos não falam o que está escrito a respeito sobre Jesus. Eles negam as verdades, não querem falar. Olhem só o que está escrito também aqui no livro da carta de 1 João, capítulo 5. A carta de 1 João, capítulo 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Portanto, quem não crê não é filho de Deus. Quem não acredita que Jesus é o Messias não é filho de Deus. E se você crê e passa a acreditar, se você não tinha esse conhecimento, não sabia, agora você está sabendo que todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, também é filho de Deus. Se você não crê, você não é filho de Deus. Se você crê, você é filho de Deus. Se você aceitar as verdades, você é filho e você é filha de Deus. Agora, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. No capítulo 2, versículo 14, até o versículo 47. Mostra para que todos reconheçam de mente aberta. Fiquem todos com a mente aberta e aceitem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Olhem só, a mensagem de Pedro, versículo 14. Então
Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus irmãos, meus amigos, judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção. Escutem o que eu vou dizer. O versículo 15. E o povo ficou esperando ele falar. Quando ele disse: prestem atenção no que eu vou dizer. E o povo ficou esperando ele falar. Ele pregar a mensagem. Então, o povo ficou olhando, esperando Pedro pregar a palavra de Deus. Versículo 15. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Não é nosso costume beber, não é nosso costume ficar embriagado. Nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, nós não vivemos ocupados com as coisas do mundo, se embriagando, bêbados, não. Versículo 16. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Versículo 17. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre todas as pessoas no mundo. Todos. Versículo 18. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Meus irmãos, eu quero te pedir perdão só porque eu disse que o Espírito Santo de Deus, Deus derramou sobre todas as pessoas no mundo. Mas, te peço perdão mais uma vez, não foi sobre todas as pessoas no mundo. Foi sobre os filhos dele e sobre os filhos dos filhos dele. Versículo 19. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará com cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. Então,
Todos os que pedirem a ajuda do Senhor será salvo. Todos nós sabemos que o dia do Senhor, quando Ele voltar, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia de angústia, tristeza, desespero. Vai ser um dia em que as pessoas que não tiverem esperando o Messias, o seu Filho, para a sua salvação, elas vão passarem por essa tribulação. Elas vão chorar, gemer, gritar, se desesperar, mas não vão encontrar saída, porque não aceitaram, não creram no Messias, o Filho de Deus. Mas os que estão esperando o nosso Salvador, o Senhor, de todos aqueles que creem no seu Filho, o Messias chamado de Cristo Jesus, serão salvos dessa tribulação, desse dia terrível, desse dia de angústia, desse dia de desespero, serão todos salvos. E eu creio que você que está assistindo esse vídeo já está crendo e vai aceitar o Messias, Jesus Cristo, como seu único Salvador pessoal da sua vida. Agora no versículo 22, Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, eles sabiam que Jesus era um Filho de Deus, o Messias, o Salvador de todo aquele que crê. Mas mesmo assim, eles mataram Jesus. Eles mataram o autor e consumador das nossas vidas. O autor da vida. Eles prenderam, caluniaram, rejeitaram, maltrataram e crucificaram. Ali na cruz, no Calvário, Jesus passou por todo sofrimento, mas ele aguentou todas as angústias, todas as dores e os sofrimentos por mim e por você nessa época que estamos agora. Agora no versículo 23. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmo o mataram por mão de homens maus que o crucificaram. Versículo 24. Se Deus já sabia que o seu único filho ia ter que passar por todas essas provas para nos salvar, para nos ganhar,
para o seu reino eterno. Mas Deus sabia, Deus viu e não fez nada para salvar o seu filho. Deus não fez nada. Deus ficou vendo, observando, mas não fez nada. Porque Jesus ele tinha que passar por todas essas coisas para nos salvar. Deus não fez nada. Deus ficou só olhando. Versículo 24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte. Porque não era possível que a morte o dominasse. Versículo 25. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu vi sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abandonado. Versículo 26. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar, cheio de esperança. Por que Davi disse, e eu sendo um ser mortal, vou morrer, mas vou descansar, cheio de esperança? Porque Davi, ele sabia que o Messias, chamado de Jesus Cristo, iria dar a salvação dele no último dia do juízo final. Ele creu até o fim. Será que você está crendo? Será que você está perseverando? A palavra está te perguntando nessa noite. Será que você está esperando o Messias? Será que você está esperando Jesus Cristo voltar? Será que você está crendo como fez Davi com essas palavras? Pois ele disse: e eu, um ser mortal, vou descansar, cheio de esperança, porque Ele vai me salvar. Eu tenho a esperança que Ele não vai me deixar no mundo dos mortos sozinho. Agora no versículo 27. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Estão vendo? Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Aqui Davi está dizendo: Senhor, eu tenho te servido fielmente, e creio que o Senhor não vai me deixar apodrecendo eternamente na sepultura. O Senhor vai me levantar de lá. No último dia do juízo final, o Senhor vai me levantar de lá. Na ressurreição dos mortos, o Senhor vai me chamar pelo meu nome. E eu vou me levantar de lá, pelo poder do seu santo nome. Versículo 28. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Vejam como Davi estava cheio de esperança, mesmo
na hora, sabendo que iria morrer, mas estava com esperança que não iria ficar sozinho, apodrecendo no mundo dos mortos. Não ia ficar só, porque o Senhor Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias, eu posso dizer o Messias, o Filho de Deus, e já posso dizer porque eu já creio que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Davi creu até o fim. Davi permaneceu até o fim crendo e adorando e glorificando o nome dele, o Messias. Versículo 29. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Vejam, o túmulo de Davi ainda se encontra no meio de nós, aqui ainda se encontra. Ele não foi ressuscitado ainda não. Ele ainda não se acordou, não. Porque o Messias, o Salvador de todo aquele que crê nele, como Davi morreu crendo, não voltou ainda não para o ressuscitá-lo, para ressuscitar os mortos que estão dormindo, os que morreram crendo, adorando o santo nome do Messias, chamado Cristo Jesus. Ele ainda não veio não para chamar os que creram no seu nome, os que creram no Messias, chamado de Cristo Jesus. Ele ainda não voltou para ressuscitar os seus fiéis adoradores. Versículo 30. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. O Messias, chamado de Cristo Jesus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Rei de Israel. Versículo 31. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Davi, como profeta, que Davi lhe era profeta, ele viu o tempo do Messias, a vinda dele, ele viu, ele teve uma visão, ele viu. Por isso que ele disse essas palavras. Ele não foi abandonado, o Messias não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. O versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pedro falando. Nós todos somos testemunhas que Deus ressuscitou este homem chamado de Jesus. Deus ressuscitou ele porque ele é o Messias, o filho dele. Versículo 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado
direito de Deus, o seu Pai, o qual é, vou ler de novo. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Nós vimos ele ressuscitado, nós vimos ele nos visitou depois que ressuscitou. Versículo 33. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Versículo 34. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor, Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito. Versículo 35. Até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Jesus, ele está assentado no reino dos céus, à direita de Deus, do seu Pai, que é nosso Pai agora. Ele está assentado até o grandioso dia de Deus, quando Deus colocar os inimigos, os nossos inimigos, porque os inimigos de Cristo é também nossos inimigos. Quando Deus colocar os inimigos de Cristo, que são nossos inimigos, debaixo dos pés de Jesus Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, aí ele descerá do céu com poder e glória. Aleluia. Aleluia. Eu estou dizendo aleluia porque eu estou confirmando, eu estou dizendo assim seja. Assim seja a vontade de Deus para me salvar e salvar você que está assistindo esse vídeo, que está crendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Agora no versículo 36. Todo aqui Pedro fala agora claramente, declara abertamente para todos o povo de Israel ficar bem ciente do que fizeram com Jesus, para que eles venham crer, e você também que está assistindo esse vídeo venha crer e aceitar. Venha aceitar e crer e permanecer adorando e glorificando o Messias, o Salvador de todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, você será salvo, você será salva da destruição deste mundo. Aleluia. Versículo 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias, o seu Filho. O seu Filho. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, povo. Se acorda para as verdades. Se acorda, fica esperto. Fica esperta, fica atento, fica atenta. Adore Jesus como Messias, o Filho de Deus, o esperado, o prometido, o enviado para salvar você e me salvar também. Versículo 37. Quando ouviram isso,
ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Fala para nós o que nós devemos fazer agora. O que nós vamos fazer agora sem Ele no meio de nós? Sem Ele agora. Versículo 38, Pedro respondeu. Pedro respondeu para eles: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Vocês estão vendo agora? Cristo quer dizer Messias, o Filho de Deus, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Você só receberá o Espírito Santo de Deus se você crer em Jesus Cristo, que Cristo quer dizer Messias, o Filho de Deus, e ser batizado no nome de Jesus Cristo, o Messias. Versículo 39. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Deus chamou você, foi para te salvar, filha de Deus, filho de Deus. Deus te chamou, você foi para te dar a salvação, te dar a vida eterna, para que tu venha escapar da destruição deste mundo. Deus chamou você, foi para te salvar. Deus enviou o seu único Filho amado, chamado de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, para te salvar da destruição. Versículo 40. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações. Procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salve-se. Saia do meio das pessoas que não creem. Saia, por favor. Creiam na mensagem. Saiam do meio dessas pessoas má que não creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Saiam enquanto é tempo. Saiam do meio delas. Essa é sua oportunidade de sair do meio dessas pessoas que não querem aceitar, que não creem, que negam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, aqui Pedro está dizendo: saia do meio dessas pessoas. Porque se você ficar no meio dessas pessoas, você está compartilhando com o erro delas, com os pecados dessas pessoas. Essas pessoas vão perecer. Essas pessoas não vão escapar do grandioso dia de Deus. Não vão escapar da destruição, que Deus vem para destruir a ira de Deus. Quando Deus enviar a sua ira, quando Deus ficar irado, vai destruir esse mundo. E essas pessoas não vão escapar. Portanto, saia do meio dessas pessoas. Essa é a mensagem para você nesta madrugada. Ei, Maria, José, João, André, Marcos, ei, Tadeu, Felipe, ei, essa mensagem é para você. Saia, é com você essa mensagem. Saia do meio dessas pessoas que não querem aceitar, não creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Saia do meio delas. Saia enquanto é tempo. Não compartilhe
com o erro dessas pessoas, com a crença dessas pessoas que não querem aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E versículo 42. Mas eu quero dizer logo essa explanação para vocês. Muitos se batizaram. Por que se batizaram? Porque creram na mensagem. Muitos saíram do meio daquelas pessoas que não estavam crendo, que não estavam querendo aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Muitos saíram. Por que você não quer sair? Por que você não está crendo? Por que você não quer sair? Porque você quer perecer, Você quer perecer? Então a escolha é sua, porque a mensagem está sendo pregada para que você venha crer, para que você venha aceitar e sair do meio das pessoas que não creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Muitos foram batizados porque creram e saíram do meio das pessoas incrédulas. Saia do meio dos incrédulos. Saia do meio das pessoas incrédulas. Saia do meio dos homens incrédulos. Saia do meio das mulheres incrédulas. Ei, você que é uma mulher, saia do meio das mulheres incrédulas. Você que é um varão, você que é uma varoa, saia do meio das mulheres incrédulas. Você que é um varão, saia do meio dos homens incrédulos. Saia do meio dos incrédulos. Saia do meio das incrédulas. E aceite a mensagem que está sendo pregada, administrada essa noite, nesta madrugada para você. Agora no versículo 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Agora no versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Por que os apóstolos faziam muitos milagres e muitas maravilhas? Porque Deus era na vida deles, porque Deus, Ele fazia acontecer os milagres que os apóstolos faziam, isso, os milagres, era Deus que permitia para que o povo viesse crer mais ainda no Messias, o Filho de Deus, no Filho dele, para que o povo não ficasse iludido, para que o povo não ficasse desanimado, triste. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Quer dizer, as pessoas que tinham terrenos, elas olhavam quando vendiam, elas olhavam os que tinham mais necessidade, não só os que tinham mais necessidade, mas elas saíam repartindo. Elas saíam repartindo, cada uma dava sua quantia aos necessitados. E não reclamavam. Elas permaneciam crendo e adorando e glorificando.
Versículo 46. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Versículo 47. Louvando a Deus e por tudo era estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vou ler de novo. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Versículo 47. Louvando a Deus por tudo e eram ensinados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Agora, todos vocês agora fiquem na paz do Senhor Jesus, o Messias chamado de Cristo Jesus. Vocês fiquem na paz e creiam, aceitem, creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que vocês venham ser salvos da destruição do mundo. Portanto, creiam, sejam batizados, saiam do meio das pessoas incrédulas, saiam do meio dos incrédulos. Amém.